Super boa tarde, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso Box 10, aula de número 4. Faremos então hoje o nosso projeto de layout, né? Faremos o nosso layout aqui, com todos os apetrechos que nos restou. Eu vou falar. Então, a gente vai começar aqui a separar alguns dos elementos que a gente vai utilizar, certo? Será que tá certo? Aí parece que tá começando, né? Seu celular tá aí? Deixa eu ver se consigo ver se aqui, porque aí também parece que não tá. Será que é a internet? Não tá no box? Tô. No box não, mas no box não mesmo. Não, pode ir. Estamos todos, boa tarde. Deixa eu só ver se aqui também nós temos alguém aqui no Insta. Ah, está sim. Oiê, então deu tudo certo. Lu, Maria, Edilane, Silvio, um beijo, sejam bem-vindas. Bom, então a gente vai começar o nosso layout. O nosso layout, como a gente chama, né? A gente vai manter no tamanho padrão do papel de scrapbook, que em centímetros é 30,5 por 30,5. Então vocês receberam aí o quadrinho de vocês, que aqui vai ter um acetato, né? Um acrílico, na verdade. E aí a gente vai colocar aqui as repartições e vai colocar o nosso layout, certo? Então, o que é legal a gente manter no nosso layout? Uma folha inteira, né? Uma folha inteira aqui. E a que eu escolhi para utilizar de fundo é essa nossa outra folha de recortes, tá certo? Então a gente vai vir aqui e vai deixar ela 30,5 por 30,5. Como eu faço isso? Somente desprezando o código de barra, tá bom? Então aí ela vai ficar do tamanho que a gente precisa pra gente criar o nosso layout. Eu gosto muito de trabalhar com camadinhas de papel, com apliques. Mas aí cada um fica à vontade, né, pra descobrir aí como vai fazer, tá certo? Essa outra nossa folha que sobrou inteira, lembra? As rosas azuis? Que ela tinha um ripado e o floral. Que a gente também vai utilizar nessa sobreposição. Só que o que eu quero? Eu quero que fique 2 centímetros de cada lado. Então, para não ter erro, eu vou tirar 2 centímetros sentido horário, tá? Aqui do meu papel. Bom, vou tirar 2.
Aqui eu vou tirar o código de barra e 2 centímetros. Vocês podem falar, mas é só ter tirado 4 também, né, de cada lado. Sim, mas essa dica eu já sempre dou, gente, por quê? Às vezes a gente tem um desenho centralizado, não é o caso dessa folha, e a gente quer centralizar. Então, é mais fácil a gente ir tirando lado a lado pra gente não perder o desenho, entendeu? Então, ó, eu quero, nesse caso, a gente vai centralizar aqui. Mas se fosse um desenho inteiro, tirar às vezes só de 2 lados, acaba que a gente vai perdendo, tá bom? Oi, Sandra. Oi, Catinha. Um beijo. Então, esse é o cenário que eu vou trabalhar. As ripas vão ficar na vertical. E aqui eu vou deixar... Primeiro eu vou fazer essa parte aqui, depois eu vou pensar quanto que a gente vai virar desse papel. Essa sobrinha que eu tenho aqui, o que eu decidi fazer, gente? Eu tinha micro fotinhos já reveladas em várias situações diferentes aqui de praia. Essas fotinhos, elas têm 5,5 por 5,5, tá? E aí, o que eu pensei em fazer? Pensei em fazer, ao invés de colocar uma fotona, colocar essas minhas 6 fotinhos aqui em praias diferentes para construir uma diagramação aqui. Tecnicamente, aqui vai ficar 17,5 meu tapete por 12. Quem tiver uma foto só, pode manter essa medida, tá? Eu vou cortar, que eu acho que vai facilitar até para eu colar minhas fotinhos. Depois que eu preparar essa parte da foto, aí a gente vai para a diagramação do nosso layout. Então, 17,5 por 12. E aí eu vou encaixar as minhas fotinhas aqui, ó. Ou com cola, ou com dupla face. Se você não tiver essas fotinhas pequenininhas, é só a gente pegar uma fotona grande, ou na vertical ou na horizontal, tá? Mas lembrando que, né, essas também dão um charminho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é preparar esse cenário aqui. Então, eu vou passar cola, bem pouquinha. Lembra quando eu sempre falo colinha escolar, que a gente, né, não precisa soldar a foto no papel. É só mesmo a gente passar um pouquinho de cola que já vai colar. E venho com a minha dobradeira aqui. Um pouquinho a cola. E vai encaixando os potinhos. Se vocês forem fazer que nem eu tô fazendo, né, tipo mosaico, é importante só a gente mantendo a distância mais parecida possível aqui com a... entre uma fotinha e outra.
e a última aqui. Aí se precisar refilar alguma moldurinha, alguma coisa, a gente passa com estilete aqui, tá? Ó. Então ficou um mosaico. E aí eu vou tirar só um pouquinho daqui, vou tirar, vou dar uma diminuidinha, que eu acho que vai ficar melhor. Então aí eu já tenho essa minha foto. Aí sim eu vou conseguir fazer então a minha sobreposição que eu queria aqui, né, ó. Então essa folha aqui, a primeira a gente não mexeu, a gente só tirou o código de barra. Essa segunda folha, ela ficou com 26,5 por 26,5, tá? E aí o que a gente vai fazer é cortar 7 centímetros dela aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar e virar e fazer um detalhe de uma estampa aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. E vou colocar fita crepe de um lado e vou encaixar aqui, ó. Bem juntinho, ó. Então, eu ainda mantenho ela com 26,5 por 26,5. Tá vendo? Eu ainda mantenho ela. Assim, né? Mantenho ela 26,5 por 26,5. Mas eu consigo utilizar 2 estampas dela. Tá certo? Tá dando pra entender? Oi, Tânia. Oi, Onice. Oi, Dani. Aí, eu vou aproveitar para fazer um detalhe nessa emenda. Lembra que a gente tem nosso cordãozinho aqui? E eu vou aproveitar este cordãozinho pra gente fazer um detalhe. Que vai ser o seguinte, eu vou prender aqui na linha. E assim que eu virar, eu já ponho uma fita crepe. Tá? A fita crepe é legal porque ela prende fácil de trabalhar e a gente consegue manusear bem. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai laçando, vai dar algumas voltinhas nesse papel. Opa. Pra não ficar muito grosseiro aqui em cima, eu sempre vou prendendo aqui, ó, posso colocando mais pra baixo.
E lembra que a gente vai colar isso na outra folha, tá? Então, ó, vai dar umas 3 passadinhas. E tudo bem, é só pra gente fazer um detalhe. Deixar ele bem juntinho aqui, ó. Né? E vai dar um detalhezinho na nossa emenda. Então, a nossa base está construída. Oi, Kátia. Oi, Baiana. Então, vamos lá. No papel xadrez, ele ficou 30,5 por 30,5. Ou seja, a gente só tirou o código de barra dele, tá? Esse papel aqui, a gente cortou 26,5 por 26,5 inteiro. E depois, a gente cortou uma faixa de 7, virou e prendeu com a fita crepe, pra gente ainda manter os mesmos 26,5, tá? E alinhamos aqui a nossa fitinha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar essa parte aqui. Então, eu venho passando cola. E vou colar aqui. Tá? Então, eu vou alinhar 2 centímetros certinho de moldura. Estamos alinhadinho. Grudei aqui bonitinho. Já com, né, os excessinhos de cola. Mas tudo sob controle. E aí, o que eu vou fazer? Eu mais ou menos já tinha pensado na minha disposição, né, de papéis aqui. Mas vou compartilhar agora com vocês. A gente tinha algumas sobras de folhas aqui. A gente tinha algumas sobrinhas de folhas. E eu resolvi cortar já. Eu já cortei alguns detalhezinhos. Vou mostrar pra vocês de onde saíram. A gente tinha esse retalho. Que tinha uma flor aqui. E eu tirei. Tá? E a gente tinha esse retalho também, uma cena aqui, ó, que eu cortei também. Então, a gente tem isso, a gente tem esse, os dois, a gente tem mais um barquinho, igual eu ensinei, e a gente tem apliquezinhos e uma flor, certo? Pra gente colocar. E a gente tem também uma madeirinha, a Vida é Bela. Que nesse momento, eu não sei onde tá, acho que ela caiu. Achei. Aqui, o que eu fiz? Só amarrei um pastelzinho. Que nem a gente fez lá no outro, ó. Amarrei um pastelzinho pra gente prender aqui em algum lugar. Então, a gente tem aqui o título
que eu vou colocar, né? E aqui, o que eu tinha pensado? Na gente vir com esta decoração aqui. Vim aqui com... Eu tinha pensado mais ou menos nessa disposição, sabe? Pra gente deixar. Claro, trabalhando um pouco agora com camadinhas, né? Com camadinhas de fita banana. Então, por exemplo, a foto e essa parte aqui, fita banana. Então, eu venho aqui. Tudo que for papel eu vou colocar na fitinha banana. Vamos lá. Vou colocar aqui, então, A Vida é Bela. Vou colocar bem retinho aqui. Vou usar a nossa reguinha aqui, ó, de 8. Então, deixei 8 milímetros, tá? Pra se vocês estiverem fazendo assim, bem com as minhas medidas. 8 milímetros, 8 milímetros. E aí, aqui, a fotinho que eu vou manter também. Então, vou colocar a fichinha banana. Pra gente manter bem diagramado, também vou colocar ali 8 milímetros também. Vocês sabem que eu gosto de coisinha reta, né? Mas quem gosta de movimentar, de deixar, né, mais tortinho, também pode. Só tem que tomar cuidado pra depois não ter impressão que as coisas estão muito desalinhadas, tá? Então, não precisa ser tão assim que nem o meu retinho, mas é bom a gente ordenar um pouco, porque senão a impressão que a gente tem realmente é de desordem quando a gente olha tudo, tá? Então, a diagramação que a gente fala é muito importante. E como eu já compartilhei com vocês em algum dos box, a minha formação de colégio é publicidade. E eu melhorei muito essa questão de diagramação e tal, porque a gente tinha um exercício que a gente pegava vários anúncios de revista que saía, Veja, Caras,
Capricho, enfim, revistas impressas, e a gente sempre se baseava ou na coloração, ou na disposição de onde vem primeiro, por onde meu olhar caminha, tá? Então, claro, não tem uma regra, né? O Script é livre, é contar sobre a sua história, mas existe algumas ajudinhas que fazem ficar mais harmonioso, tá? Então, assim, não precisa se preocupar em fazer exatamente igual, mas tentem ordenar, para ordenar nossas ideias e também ordenar as histórias, certo? Bom, e aí a gente tem aqui essa parte também, que eu quero posicionar. Temos o nosso cadeadinho, verdinho aqui, que eu queria trazer ele, de sobreposição. Também aqui. Aqui eu queria a borboletinha mesmo. E aqui eu queria, tipo, tampar essa garrafa com a minha garrafa maior. Não sei se eu quero, tipo assim, eu acho que tô gostando dele aqui também. Talvez eu sinta falta de encaixar mais alguma coisa. Penny, a gente tem essa parte também aqui, que eu acho que eu vou querer usar rasgadinho. Tá vendo? Eu acho que ela vai ficar perfeita em algum canto aqui. Não sei se aqui, pra dar uma... Ah, eu já gosto. Já gosto. Já fica uma coisinha aqui. Um barquinho. Aqui. Gostei muito de fazer barquinhos. Acho que era isso que tava faltando aqui, gente. Um manuscritinho. Certo? E a gente pode colocar, eu vou ser bem honesta com vocês, os meus recortes, eles desapareceram. A gente pode encaixar mais coisas. Quem quiser colocar reloginho, mais florzinhas e tudo mais. Mas assim, eu gosto também de uma linha clean. Então, tô bem satisfeita com essa coordenação aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colar, por exemplo, aqui com cola. Que eu quero dar mais uma dica que eu gosto de fazer nesse quadrinho, antes da gente finalizar. Pouquinho cola, tá, gente? Isso eu aprendi colocar pouca cola em layout com a Meg, que tem um trabalho incrível, gente. Acho que ninguém sobrepõe tantos recortes perfeitamente como ela, assim, no mundo. Ela tem um trabalho incrível. E ela fala sempre disso, da gente deixar leveza no layout, para que a gente consiga encaixar, né? Porque vocês viram, olha só, em um layout a gente usou 1, 2, 3, 4, 5 apliques, fora todos os outros elementos, e ainda assim não é demais, ainda assim caberia mais. Então a sobreposição para o scrapbook é muito interessante, porque ela que vai fazendo seu olho percorrer pelo projeto, né? E vai fazendo os encantos de cada detalhe. Claro, sempre lembrando que o principal ainda é a nossa foto, né? O layout tá para nos ajudar a contar uma história. Ah, mas aí depois você pega um dia, Kátia, faz tudo de uma vez. Que esse box tá maravilhoso, né? Essa coleção tá muito bonita. Vamos lá. Vou pular aqui um pouquinho mais pra cima mesmo.
no cantinho. Vou até deslocar um pouquinho aqui a garrafa. Talvez eu deixe meu barquinho meio tortinho. Talvez seja mais forte que eu. Deixar ele reto. E pra completar aqui uma florzinha. Deixa eu ver se eu tenho um galinho aqui. Tem essa parte que vem agora, que eu nunca uso, mas acho que dá pra gente encaixar aqui. Oi, Flavinha, boa tarde, seja bem-vinda. Vou aproveitar até o Horococó, ó. Tá charmoso, né? Eu gosto também, Maiana. Eu gosto muito também desse, embora seja um tamanho grande, que a gente não tá muito acostumado a guardar, é um dos meus favoritos. E aí, gente, o que eu tinha pensado? Nessa partezinha aqui, eu tinha pensado em preencher uma parte com as miçanguinhas. Então, o que eu quero fazer, ó? Eu quero dar uma sujada meio aleatória mesmo, tá? Fazendo tipo aqui um chãozinho, como se o barco e a garrafa tivesse na areinha. Que eu vou representar nesse momento com essa miçanga que a gente usou lá no nosso shake do relógio, tá? Mas quem tiver de repente areia e quiser também compor com uma areinha também, eu acho que tá tudo bem também, tá? Não tem, como eu falei, né? Imagina fazer um layout com uma areia que você trouxe de algum lugar, que eu adoro essas coisas. Eu trago areia, eu trago fonte, trago tudo. Então, ó, pra finalizar aqui, dar um fundo, uma fileirinha. Vocês viram que assim, sem regra, gente. Jogou cola, jogou. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Um barquinho aqui em movimento. Certo? Layout pronto, então. Parece difícil, mas não é, né? Acho que depois desse recorte aqui dá pra fazer tranquilo. E o que eu quero compartilhar com vocês que eu gosto muito de fazer, já fiz, que é uma dica simples, mas dá um diferencial. A gente ainda tem ali daquele papel, né, quem tiver ainda, tem alguns pedacinhos. E eu gosto de encapar esse fuão. Então, peraí, vamos deixar secar um pouquinho aqui, nosso layout. E vamos encapar nosso fuão. Ó, a gente tem aqui, ó, essa faixa, né? Tá vendo? Que vai caber certinho. Então, aqui não tem segredo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o nosso rolinho. Vou passar cola. Cola, 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 cola. Ó, rolinho.
tem segredo, ó. Eu venho e corto. Então, eu só vou encapar um lado do fã. Tá? Um ladinho aqui do pano, ó. Venho, ó. Encapei. Nem precisa passar lixa, nada, tá, gente? Que nem a gente faz com a madeira. Faz aqui. Vou ver com o próximo. Estico essa cola. Aqui, ó. Ah, meu Deus, não é esse. Só de um lado, tá? Eu vou deixar aqui ele secando. Aqui a gente vai fazer só de um ladinho. Aqui. Mais um lado. E o último ladinho aqui. Ó lá. Então, só vou passar aqui pra tirar o excessinho, certo? Mas, ó, ficaram todos os ladinhos encapadinhos. Certo? Aí na casinha de vocês vão ter o acrílico, né, que veio cortadinho. E aí a gente vai fazer então a montagem do nosso layout aqui nesse quadrinho. Esse acabamento já vem pronto, tá, gente? Ele já vem de fábrica, assim. Você encontra... Aqui a gente tem mais de 12 cores diferentes. Branco, tabaco, preto, azul, laranja, amarelo, vermelho, champanhe, que é esse daqui. Enfim, tem muitas cores. Eu amo porque é finalizar o layout
e já colocar. E outra dica também, como esse é o primeiro que a gente faz, quem gosta e tem dúvidas às vezes da diagramação, além do que eu falei, né, de se inspirar em outras propagandas e tudo mais, existe uma coisa que você procura que chama sketch de scrapbook. Se você digitar no Google sketch de scrapbook, vai aparecer vários diagramas, né, diagramações para vocês se inspirarem. Então ali você consegue de repente escolher a quantidade de papéis que você vai usar, escolher quantas fotos, aonde colocar o título, aonde colocar as flores, tá? Depois eu prometo mandar lá no grupo como digitar, para abrir um pouco a mente de vocês nesse sentido, para que vocês construam vários layouts maravilhosos. Então a montagem aqui deste quadrinho, então, seria nesse momento o acrílico, né, o acetato, lembrando de tirar a proteção de ambos os lados. E aí vocês vão perceber que duas dessas ripinhas aqui são de um tamanho e outras duas são de outro tamanho. Então, sempre tamanhos opostos. Por quê? Elas servem não só pra gente apoiar nosso quadrinho aqui, tá? Como pra segurar o acrílico lá na frente, tá? No caso, o meu não vai segurar nada, porque eu não recebi. Na minha caixa não tinha. Mas o de vocês eu tenho certeza que tinha, tá? Então, ó, ele vai fazer isso. E por que eu gosto de fazer esse detalhe? Eu acho que ele dá outro acabamento no quadrinho, tá? Se ele ficar um pouquinho ondulado, gente, depois ele assenta. Ou vocês podem, depois que encaixar o acrílico, na hora que for encaixar ele, pode colar na madeira, tá? Que vai ficar firminho também. Até porque agora a gente acabou de fazer, né? Ele tá meio onduladinho. Deixa eu soltar minhas miçangas aqui que não colaram. Quem foi. Ah, se bem que o meu não vai ficar solto, não tem nada. Aí a gente apoia, ó. Por isso a importância de deixar o layout com 30,5 por 30,5, porque é o tamanho do nosso quadrinho, certo? E aí depois o que a gente vai ter é... tcharam! Essa belezinha aqui, ó. Então, olha que charme que dá esse fuan encapado, que ele, né, ele linka com o restante do projeto. E olha que maneira legal de contar a sua história aí, através de um layout. Simples, mas muito gostosinho de fazer, né? Muito gostosinho de fazer. Gostaram? Primeira vez que a gente trouxe um projeto, né? Um projeto de scrapbook um pouco diferente, não foi mini álbum dessa vez. Perdeu nada, Estela. Que bom que você gostou. Perdeu nada porque tá tudo salvo. Quando você assistir lá no começo, tenho certeza que você vai amar produzir aí e colocar suas fotinhas contando aí a sua história nessa coleção maravilhosa. Certo? Gente, então é isso. Antes de finalizar a nossa última aulinha do Box 10, que bom que você gostou, que bom que vocês gostaram. Antes de finalizar, eu queria agradecer imensamente o carinho e a compreensão de todas vocês nesse período. Eu vi que as meninas perguntaram sobre meu pai. Ele tá bem, tá aqui com a gente, né? Está sendo cuidado em casa. No caso dele, a gente vai primeiro, o médico, né, resolveu primeiro estabilizar o AVC que ele teve como anticoagulante. E daqui 2 meses ele vai fazer uma cirurgia cardíaca. Então, né, nesses 2 meses a gente vai ter aí um modo mais leve de viver, né, mais desacelerado, para futuramente fazer essa cirurgia e ficar depois tudo bem mesmo lá na frente. Então a gente tá com muita fé em Deus, ele tá bem. Quem conhece ele sabe que ele é bem agitado, né, mas ele tá indo devagarzinho. E é isso. Agradeço mesmo demais o carinho. Logo mais tem lançamento do Box 11,
que ele ajudou, porque mesmo lá deitadinho, recebendo esses tratamentos, a gente foi fazendo até para dar uma aliviada, né, em toda a pressão que se tem dentro do hospital. Mas é isso, a gente ainda tá, né, muito nessa situação de adaptação, nesse novo meio de viver, porque aqui é sempre uma correria, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Então, um super beijo, obrigada, a gente vai se falando, vou mandar a ideia de sketch lá pra vocês e depois eu compartilho foto do nosso projetinho. Bom sábado pra vocês e bom final de semana pra todo mundo.